Eu vi pela primeira vez ao vivo a corrida de bicicleta que corta a França inteira. O Tour E de passou France. aqui na cidade. E aí vi como eles são fanáticos por bicicleta. Eu já sabia disso, eu percebi aqui. E vi ao vivo como eles são fanáticos. E o respeito que eles têm, né? É muito legal. O que me chamou a atenção era eles batiam palmas tanto para as equipes como para os policiais que protegiam as equipes. Então, isso é coisa que no Brasil é muito incomum acontecer. Que bacana, né? Diferente. Então tá bom. A gente vai lá e o trabalho vai começar daqui a pouquinho, então, tá? Tá. Muito obrigado. Obrigado a você. Ele se retirou para poder mediunizar, não é isso? Isso. Tá certo. Não é mediunizar, não. Como é que se fala? Incorporar. Ou se irradiar. Não estou ouvindo seu áudio, Haroldo. Eu tinha deixado bloqueado para não dar interferência. Ou irradiar, que é como ele fala, né? Porque essas entidades que estão, digamos assim, mais distantes da nossa densidade, eles não chegam no método que nós conhecemos de incorporação, não. Isso, até onde eu sei, sob minha perspectiva, a incorporação acontece mais com os seres que estão ainda desencarnados, mas num personagem ainda humano. Que seria aqui na frequência das cidades espirituais, como os espíritas falam. No caso de mentor, ele irradia. Os espíritas falam. É servidos? Não, eu não estou bebendo não, Haroldo, que eu tomo remédio para dormir, aí eu não misturo. Se bem que aqui para tudo é vinho. É vinho rosé, é vinho branco. Vinho branco até que é menos, né? Vinho rosé e vinho tinto. Eles bebem, tudo é comemorado à base de vinho aqui. Você sabe do cara que morreu de vinho branco? Não, foi mesmo? Ele ia atravessar a rua, aí o cara avisou, vem um carro vermelho aí. Aí ele atravessou. Depois que passou o vermelho, aí vinho branco. Vinho branco, Pois é. Aqui ninguém morre de vinho branco, não. Aqui ninguém morre. Mas eles tomam rosé, então talvez morram de rosé, né? Que é o bege, não o salmão, né? Cor de salmão. Aqui eu tô aprendendo a tomar vinho. Porque lá no Brasil eu tomava mais um Tá, é verdade, Haroldo, caiu a ficha. Você está em Portugal, então tem o vinho do Porto, que é uma delícia. Já tomei vinho do Porto, há muito tempo atrás, é muito bom. O mentor acabou de chegar aí. Vamos lá. Boa tarde, vamos começar? Vamos sim, Marcela. Salve, mentor. Salve, moço. Salve. Salve. Bom, eu queria iniciar os trabalhos, se o mentor permitir, com um texto de um pensador. A intenção é dar, digamos, um norte para nossa compreensão e aguçar os nossos sentidos. O trabalho que vai acontecer aqui agora. Na verdade, é uma reunião, um bate-papo entre amigos, né? Carlos Calça é o nosso convidado, mentor, já está presente. E temos também a presença do Márcio, do Ramon, do Guilherme e do Lindomar. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora e vou tentar fazer aqui a narração rapidinha, é um texto pequeno, mas eu acredito que vai ser de contribuição para o grupo. Tem algum microfone aberto aí fazendo muito ruído. Se não for do mentor, só ele ligado. Quer que eu desligue o meu? Sim, enquanto não estiver falando, mantenha desligado. Deixar só o do mentor. Mas não esqueça não, quando for falar, abra.
Todos visualizando bem aí? Positivo. Nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Há muitos ruídos em nossa volta. Dentro de nós há muita conversa, muitos questionamentos, muitas demandas, muitas urgências e compulsões. Nós não ouvimos. Temos tantas coisas em uma única e nunca ouvimos totalmente, completamente, a nenhuma delas até o fim. Vou repetir. Temos tantas coisas e nunca ouvimos totalmente, completamente a nenhuma delas até o fim. E se você gentilmente ouvir, verá que apesar de si mesmo, há mutação. Esse vazio, essa transformação, a percepção do que é verdade surge. Você não precisa fazer nada, porque o que você fizer vai interferir. Pois você é ganancioso, invejoso, está cheio de ódio, ambição e todos os prejuízos que o pensamento pode trazer. Assim, se você puder ouvir feliz, sem esforço, então talvez no silêncio, calmo e profundo, saberá o que é verdade. E só essa verdade liberta, e nada mais. Nós não ouvimos. É por isso que você tem que ficar completamente sozinho. Não pode escutar pelo outro. Não pode ver com os olhos do outro. Não pode pensar como os pensamentos do outro. Mas, contudo, você ouve pelos outros. Vê através das atividades de santos, de autoridades, do que os outros ditam. Assim, se você puder afastar todas essas coisas secundárias, as atividades dos outros, e ser simples, calmo e ouvir, então você descobrirá. Judy Krishnamurti, Mumbai, 1º de março de 1964. Bom, meus amigos, tirando a narração, o texto é perfeito, né? Bom, agora está franca a palavra e se alguém quiser dizer alguma coisa, já podemos começar. Tem aqui embaixo uma legendazinha, uma mãozinha que pode ser levantada e eu vou estar de olho, né? Então fiquem à vontade. Você, Calfa, até agora ninguém. E você é o nosso hóspede. Convidado, melhor dizendo. Oi, Haroldo, obrigado. Vamos lá. Do que você leu, me remeteu uma frase muito simples de um livro fabuloso que eu li tem pouquíssimo tempo, mas já li 5 ou 6 vezes e que eu acho que a maioria das pessoas deveriam ler diversas vezes, porque cada vez que lê, você tem uma percepção diferente. E o nome do livro é O Pequeno Príncipe, inclusive eu estou no país do autor, né? E tem uma frase, tem várias frases brilhantes nesse livro, mas tem uma delas que eu acho que me remeteu ao que você leu, que é: o essencial a gente não vê com os olhos, e sim com o coração. Acho que remeteu exatamente a isso aí que você estava lendo. Muito bem.
Ótimo. Perfeito. Perfeito. Você está com a palavra, Calfa. Pode começar. Ainda não. Pode começar. A gente se reuniu aqui para você. Eu fico até lisonjeado, mas não tenho muito que complementar não, Haroldo. Eu agradeço, já te disse que para mim é bem complicado ter a visão que vocês têm sobre ser um ego e não ser um ser em evolução. Então, e isso também me remeteu a, acredite que eu fiquei me questionando, e para te dizer que eu não posso dizer que o que vocês defendem na maneira de vocês enxergarem não é uma possibilidade. Não para mim na atualidade, mas não é uma possibilidade. Porque também li um livro, aliás, esse eu já li umas trilhões de vezes, logo depois que eu comecei a frear um pouco os romances espíritas, e um amigo meu muito querido me deu de presente. Na realidade, ficou comigo, né? Tem ainda o nome dele, inclusive, no livro. E o livro é de Isaac Asimov, é um físico, ele é da época do final da Segunda Guerra Mundial, 1950, por ali. Ele escreveu vários livros, inclusive Alien, mas ele escreveu um que é um conto, vários contos, e o título é Sonho de Robô. E nesse livro tem dois contos, dois crônicas, vamos dizer assim, que são antagônicas, mas se completam. Por que eu digo que são antagônicas, mas se completam? Uma é a última pergunta e a outra é a última resposta. A última pergunta vem de encontro, não, vai corroborar com o que você defende, porque é uma história que ele vai sempre perguntando de onde vem a essência, a um computador. E esse computador, com o passar do tempo, como você me disse ontem, né, vai evoluindo e achando essas respostas mais profundas, mas ao mesmo tempo não consegue dar resposta satisfatória, porque ele diz que não tem dados suficiente para isso. Mas o ser humano também, quer dizer, a essência do ser humano também evolui a ponto do ser humano não ser mais de carne e osso, e sim uma energia cósmica. E essa energia cósmica faz essa pergunta novamente depois de bilhões de anos. E aí esse computador, que eles vão mudando de nome ao passar dos anos, né? Mas eu esqueci o nome agora, porque já tem algum tempo que eu li, e no final ele diz, faça-se a luz. A resposta é, faça-se a luz. Bom, essa é a que corrobora com o que você defende, né? Porque você me disse que nós não somos nós e que... Bem, a outra vai de encontro exatamente a isso, que é a última resposta. Qual é a última? Qual é essa crônica? Deus faz um cientista muito renomado, Deus, né? Faz um cientista muito renomado, que ele está no auge do intelecto dele, ele é apontado como um Nobel vamos dizer assim, um Einstein, né? E aí Deus faz esse cientista morrer, porque na realidade Deus precisa dele. Aí Deus quer que ele resolva para Deus um problema que Deus não consegue saber. E aí ele começa a questionar Deus, porque ele era um cientista. Primeiro ele teve que dar a mão à palmatória, porque ele defendia que não existia Deus. Mas ele se viu de frente com Deus. Então ele teve que dar a mão à palmatória. Estou errado. Mas Deus disse a ele que precisava dele porque tinha uma questão que Deus não conseguia resolver. E qual era a questão que Deus não conseguia resolver? Saber qual era o início dele. Ele sabia que ele não tem fim. Deus não tem fim. Mas como ele não tem fim, é uma coisa aceitável, a numeração, vamos dizer assim. Você conta a infinidade e os números não têm um fim.
né? São infinitos os números, mas ele tem um início. Os números têm um início, e Deus não sabia qual era o início dele. E queria que o cara achasse isso. Mas durante essa conversa toda, Deus se mostra escroto, perverso, sádico, tudo aquilo que eu acho que Deus é. E aí ele diz, pois é, eu vou descobrir esse... Quer dizer, eu vou trabalhar para descobrir isso, mas eu nunca vou te dizer. Leia essas 2 crônicas desse livro, que é muito fantástico, e aí vê se não bate exatamente, ou não tem um antagonismo entre essas 2. São várias outras, tem muitas fantásticas dentro do livro, inclusive Sonho de Robô, que é o que dá o título ao livro. Mas essas 2 eu acho que você ia gostar de, quer dizer, quem tivesse aí. Muito bem, moço. Qual é a sua visão de Deus, moço? Qual é a minha visão de Deus? Deus é uma entidade... Pronto. Deus, para mim, é uma entidade que criou o ser humano simplesmente para se distrair com ele. Eu acho que Deus é um ser perverso. Eu acho que Deus é um ser... masoquista não. Masoquista é quem gosta de sofrer. Sádico. Gosta de brincar com os seres humanos. E eu acho que ele escolheu, aqui ele fez os seres humanos, o planeta é fantástico, ele tem minha admiração, porque a natureza e o que ele criou em volta é muito lindo, e infelizmente gostaria muito de negar a existência dessa entidade, mas a natureza, o pôr do sol, um desabrochar de uma flor, a borboleta a lagarta que se transforma em borboleta, que inclusive tem lá no Pequeno Príncipe essa deixa, são coisas que eu não consigo conceber se não for a presença de uma entidade ou de um ser muito, muito, muito capaz disso. Mas, ao mesmo tempo, ele criou os seres humanos, ou deixou porque eu acredito na evolução. Então, eu acredito que o ser humano veio de uma evolução de primatas, e os primatas vieram de uma evolução de seres mais primitivos ainda, e assim vai. Mas ele deixou essa criação acontecer, essa evolução acontecer, porque satisfazia ele, e porque também acredito que eles tenham outros mundos além desse, não posso também dizer que não. E depois disso ele brinca com esses seres humanos que aqui estão. Ele escolhe alguns para sacanear e outros para ser benevolente. Como a gente às vezes sabe que alguns pais escolhem os filhos, que têm muitos filhos, escolhem alguns que são os prediletos e outros não são tão prediletos assim. É essa a minha visão de Deus. E qual é a sua? Bom, moço, muito obrigado pela sua resposta. Eu vou dizer que eu corroboro com a sua. Para mim, é o maior dos filhas da puta que existiram. Fez toda essa merda aqui acontecer e ainda quer botar no cu do diabo, que o diabo é culpado disso tudo. Concordo, tá aí. O diabo é exatamente ele. Ele personifica as duas. Sabe que talvez até Deus tenha bipolaridade? Eu acho que ele tem 2 personalidades. Né? De vez em quando ele é benevolente. Olha como as coisas são interessantes entre as pessoas que são crentes a Deus. Se acontecer alguma coisa assim, aconteceu um acidente, mas na hora H tiraram uma pessoa de dentro do carro que ia desabar. Olha, foi graças a Deus. Não é claro. Legal? Mas agora, ter desabado lá foi coisa do diabo, né? Exatamente. Percebe? Deus não como ele, filha da puta, moço, que faz as coisas acontecer. Ainda se bobear, o diabo que vai lá para tirar o merda que tá lá dentro, e ele toma fica com toda a glória. O crédito, ele fica com crédito. É sempre assim. É um baita de um filho da puta narcisista, moço. Passou uma moto aqui, eu não ouvi o finalzinho. É um baita de um filho da puta narcisista, Deus. Pronto, exatamente. Narcisista. Você realmente definiu ele. Mas o que a gente tem que fazer é viver assim. Então, a minha vida, depois de algum tempo, depois do meu, vamos dizer, meu esclarecimento, não. Minha nova visão de Deus, porque
eu comecei a perceber que a gente tem que ter medo, mas é medo, temor, e não medo porque você consegue a admiração das pessoas pelo poder do medo ou pelo poder das suas ações, né? E Deus não, Deus consegue pelo poder do medo. Eu assisti um livro, eu li um trecho de um livro, que é muito recente até esse filme, que é Robin Hood. É muito recente o filme, é muito recente, 5, 6 anos, que o Lancelot, não, o padre não, é o cara lá da igreja que combate Robin Hood, né? O cara que combate Robin Hood é muito adepto do cara da igreja, que eu esqueci o nome do danado. E ele conversando com o delegado, com a pessoa que faz a cobrança de impostos, ele disse assim: olha, o inferno é o maior poder da igreja. O inferno, a igreja criou o inferno exatamente para poder prender os seus fiéis, porque a alegação... Exatamente. Controlá-los. Se você não fizer do jeito que eu quero, você vai para o inferno, porque eu é que sou enviado de Deus, então você tem que fazer do jeito que eu quero. E se a gente for parar para raciocinar, a pior merda que existe, aliás, o pior livro que existe, aliás, pior não, é dos, porque todos os livros que trazem uma concepção religiosa são fascistas e escrotos, principalmente a Bíblia. Principalmente a Bíblia. Não é interessante isso? Todo esse bando que fica defendendo religião é um bando de filha da puta sem vergonha, moço. Pois é. Concordo com você. Gênero, número e grau. E que no que depender de mim, esses sim teriam vaga garantida no inferno. Pois é, para mim também. Concordamos. Eu fiz uma pesquisa, porque eu tive necessidade de escrever para poder liberar minha energia, minha raiva, todo o meu principalmente eu escrevi um livro sobre, aliás, acho que foi com você, não, foi com Dilson, um amigo meu, Haroldo, que questionou para mim, disse assim: aceite que dói menos. Aí, depois desse aceite que dói menos, que a gente estava discutindo sobre suicídio, foi aí que eu comecei a me questionar sobre a religião, ou sobre o espiritismo, que eu acho o espiritismo muito interessante. Porque, olhe bem como são as coisas. O espírita tem o espiritismo, inclusive dentro do evangelho, segundo o espiritismo, tem um lugar específico que fala sobre o suicida. E eles abominam o suicida a ponto de criar para o suicida um vale específico. Não sei se vocês que estão aí ouvindo sabem, existe o Vale dos Suicidas, onde a pessoa que se suicida vai permanecer nesse vale, que é um vale úmido, como se fosse de lodo. Isso. E onde você vai reviver o seu suicídio por diversas centenas de vezes. Inclusive, olha o requinte do espírita. Quer dizer, do sadismo dele. Sadismo. Olha como eu ainda me concebo um pouco o espírita em algumas visões, mas olha bem o sadismo deles. O espírito que se suicida não tem o direito de ser separado do corpo. Olha que coisa legal, porque eles defendem que quando você morre, principalmente de morte de um acidente de trânsito, por exemplo, que foi muito brusco, vem uma equipe espiritual para desligar suas fios de ligação do espírito com o pé de espírito. Então eles vêm para isso. Por quê? Mas o espírito que se suicida, ele não tem esse direito. O que é que acontece? O espírito fica ligado ao corpo, o corpo vai para dentro dos caixão, vai para dentro do sarcófago, ou para qualquer porra dessa, e o espírito fica vendo ou sentindo toda a putrefação. A putrefação e os vermes comendo o corpo. Isso. Olha aí. Só aí já é o requinte da crueldade. Veja se não desenvolveram ainda melhor o próprio inferno do espírita. Não, porra! Bote inferno nisso. Não, mas ainda tem mais. Quando você termina,
Quando você termina de ser comido pelos bichos e você assiste tudo aquilo, aí você ainda vai para um umbral. Você ainda vai para o Vale dos Suicidas. A segunda fase do inferno, moço. Pois é, imagina, cara. É muito. Aí eu tive necessidade de escrever sobre isso, sabe? Eu tive a necessidade de escrever sobre isso. Descobri até que a Igreja Católica, depois de um Papa VI, ele começou a conceber, a aceitar que o suicida, na realidade, não cometeu um ato criminoso contra Deus. Olha bem, o suicida é um criminoso contra Deus, mas o assassino, o estuprador, não tem culpa. O molestador não é. Não tem vale para eles, entendeu? É muito Exatamente. legal. Aí a gente Exatamente. Por isso que, no que dependesse de mim, esse Deus que pregam já devia estar morto há tempo. Pois é. Ótimo, moço. Ainda bem que nós temos um entendimento muito, muito similar de muitas coisas. E o motivo de eu mesmo ter solicitado essa conversa com você, porque partiu de mim, e não de você, foi justamente para que pudéssemos confabular e fofocar e falar quais são as nossas percepções. Por que digo isso, moço? Porque podem ter uns que outros aí, esses que se acham bonitinhos e melhorzinhos e que acham que sabem muita coisa, que acham que podem compreender como a coisa é. Só que de nada adianta qualquer compreensão sem ter todo, completo e total respeito pela maneira como quem quer que seja perceba a sua própria existência, o seu existir. De nada adianta, moço, saber tudo se não conseguir conceber a própria existência com respeito ao outro. Com respeito à dor do outro, com respeito a como o outro percebe o seu próprio existir. E se tivéssemos um pouquinho só dessa percepção, todo esse mundo seria diferente. Não porque Deus faça ser diferente, porque vocês todos têm esse poder. Entende, moço? Entendo. E para completar o que você acabou de falar, moço, vou te dizer o seguinte: nós passamos por 3 anos de pandemia e o ser humano se mostrou do jeito que é. E não vai acontecer isso que você acabou de dizer aí, porque o ser humano se mostrou do jeito que é. A expectativa era que no momento de sofrimento de um planeta como um todo, as pessoas tivessem empatia. E pelo menos o que se viu no Brasil foi um completo desrespeito, primeiro pelo governo, né? Não que se tivesse um outro governo fosse melhor, mas nós tivemos um governo genocida. Eu, infelizmente, não queria falar sobre isso, mas tivemos. Não que esse governo de agora não seja, mas ele floreia. Mas mostrou-se, os seres humanos mostraram-se ser altamente egoístas, altamente individualistas. Pois é, se esperava do outro, porque qual era a mensagem da máscara? A máscara era: eu uso a máscara para proteger você de mim, para proteger te respeitando, porque a máscara não vai impedir que, se eu tiver infectado com o vírus ou qualquer coisa assim, eu não transmita para você. Então, é um respeito, usando a máscara, é um respeito meu perante o outro. Mas o que é que você viu? Entendeu? Isso só foi um trecho, um pequeno trecho. O que é que a gente viu? As pessoas tomando vacina, inventando que não davam a vacina. Até hoje eu não consegui conceber ou compreender como é que aquelas pessoas inventavam que davam a vacina e seguravam a vacina na seringa. Por que motivo? Como é que as pessoas não se colocam ali? Ali tem uma senhora que tem filhos ou que é idosa. Será que eu não queria que fizessem isso com minha mãe, com meu irmão, com minha avó? Aliás, vou voltar porque eu gosto muito de dar exemplos naquelas coisas que eu leio ou naquelas coisas que eu assisto. E um professor me chamou a questão, me deu
levantou um questionamento sobre Hannah Arendt, sobre a teoria da banalidade do mal, certo? E aí eu fui a fundo ver o que é que Hannah Arendt defende sobre a teoria da banalidade do mal, e Hannah Arendt era uma judia, fugida da Segunda Guerra Mundial, que se tornou repórter nos Estados Unidos, num jornal americano, e que foi depois cobrir o julgamento de Nuremberg, o julgamento de vários nazistas. E ela, assistindo a esse julgamento, deu um start nela de perceber que aquela pessoa não fez aquilo porque ele era um monstro. Ele fez aquilo porque ele tirou dele o sentimento de igualdade do outro. O que é que ela defende? Isso. O que é que ela defende nessa teoria? É que os nazistas fizeram o que fizeram com os negros, homossexuais, ciganos e judeus, porque eles tiraram a humanidade, começaram a enxergar aquela pessoa não como ser humano, como uma coisa, como um objeto. Então, essa teoria da banalidade do mal é exatamente essa questão. E aí, o que é que acontece? Nessa leitura, tem um filme, que eu esqueci o nome agora, que é um judeu, não, um nazista que está sendo julgado, mas que ele precisa, como todo julgamento, né, ele precisa da contrapartida, ou seja, do direito de defesa. E chama um advogado... O julgamento de Nuremberg. Não, Haroldo, eu esqueci o nome, eu vou lembrar. Esse aí não, é um filme específico que vai até o final, e só no final é que ele dá a deixa do que significa. Vou te dar um exemplo do final. O cara que está incomodado em ter que defender ele está tentando fazer com que ele mesmo se entregue, diga que ele fez porque ele odiava os judeus, ele odiava os negros, porque ele, inclusive, vieram com uma cesta, com uma criança, e entregaram a ele, e a cesta era uma criança judia, que a mãe entregou para a mulher que ele estava namorando criar. Aí ele está lá na hora com essa mulher e chega a cesta com a criança. Ele puxa o revólver, não é revólver, não, esqueci o nome daquele revólver alemão, e dá um tiro na criança, dentro da cesta, e manda jogar no lixo. Aí, o finalzinho do filme, o cara está tentando que ele se entregue, que ele diga, não, eu odiava os negros, odiava os ciganos, os judeus, os homossexuais, que foram o alvo da vez, né? Aí, ele pede, no final, quando ele vai ser condenado, que ele foi condenado, ele escreve uma carta para os filhos da mulher dele, da esposa dele, ele escreve uma carta dizendo que ama os filhos, que pede aos filhos que se cuidem, que não sei o quê, e pede ao cara para entregar essa carta aos filhos. Aí o cara se incomoda com isso e pergunta a ele, mas você matou tantas crianças, você fez isso, você fez aquilo, agora você quer que eu entregue uma carta para seus filhos, para você, de compaixão com seus filhos, de amor a seus filhos? Aí ele olha para o cara e diz assim, mas eram judeus, entende? Ou seja, não eram seres humanos, eram judeus. Moço, não precisa ir muito longe, moço. Veja a história da formação do país onde você foi concebido. Começou com massacrando índios, depois escravizando africanos, e agora, então, se tornam submissos àqueles que têm menos condições. Nada mudou, moço. Não mudou nada. Não mudou, não. Não mudou. Exatamente como sempre foi. Infelizmente. Não só ali. Se você for olhar nesse país que você mesmo está agora, se você se der o trabalho de ir para os subúrbios, você vai ver coisas parecidas por ali também. Concordo com você. Em alguns eu não estou na capital, porque aqui não, nessas cidades, vilas que eu moro, uma das que eu moro, e nas outras, não tem muito essa coisa de subúrbio. Tem muito subúrbio em Paris e nas cidades grandes, como a capital dessa região, que é Bordeaux. Realmente lá tem muito subúrbio, tem muito... E o mais interessante é que são estrangeiros. Mas aqui tem uma coisa que
você acaba entendendo o lado do francês. Por que você acaba entendendo? Não que seja certo ou errado, na minha concepção, mas é que, por exemplo, aqui tem muito árabe, porque alguns países foram colonizados, né, pela França. E aí tem muito árabe que vem com a cultura deles de lá, porque são colonizados, eles têm o direito do passaporte, e imprimem aqui a cultura que eles trazem de lá, como se eles tivessem esse direito. Percebe a situação? A religião, a roupa, a maneira de se vestir, e até teve não sei se é completamente verdade, mas acredito até que tenha sido, eles não comem carne de porco, os árabes, né? E aí o que é que fizeram nas escolas públicas? Eles fizeram um manifesto solicitando, porque a escola aqui dá a merenda, e uma das vezes da semana, porque os franceses comem muita carne de porco, uma vez da semana tinha carne de porco na merenda. Os árabes, os muçulmanos, fizeram uma manifestação solicitando que tirasse a carne de porco da merenda das crianças, porque era de contra a religião deles, ou seja, eles estavam em um país estranho, uma cultura completamente estranha, exigindo que o país respeitasse a cultura deles. Isso corrobora para que eu entenda o que também alguns sentimentos de franceses em relação a essas pessoas. Moço, isso, concordo com você, mas apenas tenha em mente um pequeno detalhe. Quando os franceses chegaram lá, também havia uma cultura pré-estabelecida e eles obrigaram a mudar sua cultura. Agora, passados-se alguns séculos, só está voltando o que eles fizeram também. Pronto, realmente, está aí. É uma coisa que eu concordo com você. Eles fizeram isso. Mas preste atenção. Vamos então usar o que está acontecendo no Brasil hoje nas universidades brasileiras. Um amigo meu questionou que ele está fazendo um curso na UFRB, na Bahia, à noite, um curso de artes, ou voltada para essa coisa. E essa universidade, nesse curso principalmente, tem muito descendente afro-brasileiro. E eles entram nas salas, axé, ou babá para você, ou babá para lá, ou babá para cá, e exigem do professor que coloque dentro do currículo ou da grade do professor referências africanas ou negras. E aí, por exemplo, ele me contou uma história seguinte, que o professor estava falando que ia falar sobre filosofia, e a gente imagina, quando se fala em filosofia, principalmente a filosofia de séculos atrás, se fala em filósofos, Sócrates, Aristóteles e essas coisas assim. Aí, o que aconteceu? Uma dessas pessoas disse, não, eu não concordo, o senhor tem que colocar um filósofo negro. E o professor ficou cheio de dedos porque a universidade está cheia de processos de pessoas que dizem que são, como é que se diz? Por serem negras, minorias, e ele ficou com medo e ficou sem ter como falar. Ele disse, mas o que é que ele deveria ter dito? Ele disse assim, se você me disser algum negro, filósofo, da década, na século de Aristóteles, como é o nome dos outros que eu esqueci? Esqueci os outros, perdão. Mas percebe, então, uma coisa, meu amigo, o que aconteceu lá. Já pensou se hoje os negros em Salvador exigissem que os brancos virassem escravos deles? Porque eu sou completamente avesso à escravidão que foi como foi concebida. Mas não me enxergo hoje como culpado que se deve, sim, usar como exemplo para que não aconteça de novo. Mas se a gente for parar, como você acabou de dizer, hoje os franceses estão recebendo o que eles fizeram no passado, mas muitos dos franceses hoje não têm a concepção de invasores, de conquistadores ou de depredadores do patrimônio de outros países. Eles, inclusive, defendem essas culturas, mas eles estão vivendo no país deles.
Então, hoje eles têm que pagar por aquilo que foi feito numa décadas passadas. Eu falo demais, né? Né, moço? Não, de forma alguma você não fala demais. Você apenas tem a coragem de falar o que pensa. Obrigado. Muito bem, muito bem. Muito bem. E se eu pudesse dizer qualquer coisa para você, permita-se viver a vida que você ainda tem. E, sim, tem um bando de filha da puta ao redor, tem mesmo, moço. Tem. Mas não se submeta a eles. Você não precisa. Viva a sua vida porque ela é só sua. E você responde só para você. Para mais ninguém. Estou tentando. Ótimo, moço. Tô tentando. Faça. Faça. Porque você tem força para isso, faça. Com todas as situações que já lhe ocorreram, que não são poucas, faça. Não. Faça. Você é senhor de si, faça. Percebe? No final, você vai responder só para você mesmo. Não vai ter Deus, não vai ter o diabo, não vai ter ninguém ali. É só de você para... Faça. Estou fazendo. Ótimo. Estou fazendo segundo o que a minha consciência me orienta. Eu estou tentando, Ótimo. sim. É só isso. Não vou te dizer que seja uma coisa fácil, porque de quando em quando eu questiono se não era mais fácil se manter de 4 e continuar engateando, porque a queda é menor. Claro que é, moço. E pastando ainda se dependesse dos outros. Exatamente. Claro que é. Claro que seria muito mais fácil. Mas você não consegue mais se sujeitar a isso. Não consigo. Pois é, não consigo mesmo. É complicado para mim dizer sim e dizer amém. É exatamente... Olha, eu vou dar outro exemplo para você. Eu li um livro, vai eu com o livro, viu? Porque depois que eu parei um pouco de ler romance espírita, e aí fui buscando... eu leio o livro por 2 motivos. Vocês devem amar um. Eu leio o livro por 2 motivos. Ou eu leio o livro porque o livro é muito bom, né, como é o caso do Sonho de Robô, como foi o caso do Extraordinários, que conta a história do menino deformado, que tem uma lição de vida fantástica, como é o caso de O Pequeno Príncipe, mas também eu leio livros com ódio do livro. Eu leio as primeiras 50 páginas do livro. Se o livro me der ódio ou me der prazer, eu vou até o final. Se não feder nem cheirar, eu paro nas 50. Se o livro só tiver 50, eu leio ele todo, né? Mas, pois bem, eu li um livro de Oscar Wilde. Ele tem 2 livros fantásticos. Ele tem o Retrato de Dorian Gray, que é muito legal, que é também alguma coisa com relação a isso aí que vocês acreditam, porque ele faz toda a putaria dele, ele vive uma vida desregrada, ele sacaneia com todo mundo, mas quem se deforma, quem vira um monstro, é o retrato que o cara pintou dele, né? Ele continua lindo e maravilhoso e atraente. Pois bem, esse é o Retrato de Dorian Gray. Mas o outro livro, que ele chama As Profundezas, ou De Profundis, que inclusive está em francês o título, é uma apóstola, sei lá, é uma carta escrita para ele mesmo, que ele conta todo o sofrimento real que ele passou por ter se apaixonado por um garoto. E esse garoto era oportunista, colou nele, viveu uma vida de lorde com ele, mas o pai do garoto também era influente, apesar de não ter tanto dinheiro, tanto conhecimento, tanto dinheiro, como o Oscar Wilde tinha, ele tinha influência. Sabe nome, não sei se vocês são do São Paulo, tem muita família em São Paulo fudida, mas se sustenta pelo nome, né, pela pompa do nome, da circunstância. Pois bem, aí o que acontece? Ele resolveu bater de frente com o pai do cara, porque o pai chamou ele de pedófilo, e na época, ter uma relação homossexual era inadmissível. A igreja não aceitava de maneira nenhuma, e a igreja era quem manipulava tudo na época, foi 1700, 1800, por aí.
E aí o que aconteceu? Ele foi condenado, perdeu o dinheiro dele todo, porque ele pagou vários advogados, mas como o cara tinha nome e influência na política, no governo e nos poderes públicos, ele foi condenado a 2 anos numa cadeia, e as cadeias naquela época eram verdadeiros, tipo o Conde de Monte Cristo. Tipo o Conde de Monte Cristo, uma masmorra. E lá ele viu todo tipo de inferno, pegou várias doenças, ele viu um massacre, conseguiu sair depois de 2 anos de lá. Bem, o que é que eu te conto nisso? Mas no final eu fui ver a história dele depois disso, e conta-se que ele nunca aceitou Deus, mas conta-se que no final, próximo dele morrer, já muito fodido, só sustentado pelos amigos mais próximos, ele estava para morrer e com medo, olha aí o medo, com medo de Deus, que é o de fuder nessa história toda, com medo de Deus, ele pede a um padre para fazer a extremoção dele, para aceitar ele. Acredita nisso, cara? Esse é o meu medo. Na hora H, meteu por puro pavor. Pavor, exatamente. Pois tá aí. Olha, eu acho muito legal porque antes de vir para cá, como eu disse a você que eu escrevi um livro sobre o suicídio, o título do livro é O Suicida merece o céu ou o inferno, e eu abordo o questionamento católico, depois abordo a sacanagem, a hipocrisia evangélica, e depois vou de fundo no espiritismo com relação como é o nome, o Vale dos Suicidas, que a hipocrisia ali impera. Mas eu escrevi esse livro baseado num livro que eu li de Camões, Albert Camus. E o livro de Camões veio através de um sitezinho, de um vídeo de YouTube de 10 minutos, de 2 adolescentes que se conhecem e têm uma relação e, ao mesmo tempo, têm medo dessa relação, né, porque eles começam a se curtir e, no final, um pergunta ao outro como eles se sentem. E um deles diz assim, você lembra daquela aula que nós tivemos que falava sobre filosofia e estavam se questionando sobre o mito de Sísifo? Aí que eu fui conhecer o mito de Sísifo, e aí que eu fui conhecer a história o livro de Camões, que é o mito de Sísifo, o ensaio sobre o absurdo, onde ele faz a pergunta, o suicídio merece ou não merece ser uma coisa a ser levantada, né? Quem tem esse direito? E aí ele aborda dentro desse livro 2 tipos de suicídio. O físico, que é o que ele defende com toda a veemência, e o suicídio intelectual, onde depois que aconteceu com o Oscar Wilde no final da vida dele. No final da vida de Oscar Wilde, ele faz o suicídio intelectual, ou seja, ele abandona tudo aquilo que ele tinha de crença, e aceita e se submete, ou se subserve, ele vira subserviente. Isso, subserviente, com medo do que pode acontecer no pós-morte. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Esse é a questão crucial do meu medo. Essa é a questão crucial, porque esse livro é fantástico. Quando ele aborda essas questões, ele dá uma frase que para mim ficou marcante, né? Dentro desse livro tem uma frase que é fantástica, que eu uso de quando em quando. Ele diz assim, nada é mais fabuloso do que um homem sem antolhos lutando contra uma força que o vai vencer, a palavra certa não é vencer. O que é que ele quis dizer? Antolhos é aquela coisa que os cavalos nas charretes antigamente usavam, que eram colocadas nas vistas dos animais, para que eles não olhassem nem para um lado nem para o outro, só para frente. Então, o que é que ele diz? Nada mais fabuloso que um homem sem esse antolhos, que consegue se questionar, lutando contra uma força que o vai vencer. Não é interessante isso? Você já publicou esse livro, moço? O meu do suicídio não posso não, amigo.
Não posso não, moço. Sabe por quê? Porque no início do livro eu boto um aviso muito, muito severo no livro, que esse livro só pode ser lido por pessoas iguais a mim. Porque se forem lidos por pessoas que são positivas, que acreditam na maravilha que Deus é, que na benevolência, na bondade de Deus, elas podem voltar para o lado negro da força, ou seja, virar um Darth Vader. Posso tentar lhe seduzirmos? Pode. Você permitiria que publicássemos ele? Não tem como, sabe por quê? Porque eu uso muitos jargões e muitos exemplos tirados de internet. Aí me disse... Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu mando para você. Se o problema é esse, eu mando. É só você mandar pedir Haroldo o site, ou o seu e-mail, ou o seu zap, que eu mando pelo zap. Resolva isso, moço, então, para mim. Entendeu? Mando. Só 45 páginas, eu acho. É pequenininho. Ótimo, moço. Nós vamos fazer e vamos mandar para você também algumas cópias, para você ver o seu trabalho. Mande. É muito divertido. Agora, aviso a você, viu, moço? Cuidado, porque pessoas muito sensíveis, né? Porque você sabe que se defende e que tem uma certa lógica, que não se comenta sobre suicídios quando acontece, inclusive a televisão não fala, porque você sabe que tem um efeito cascata, né? Quando se comenta sobre um suicídio, aí começa a aparecer mais de 10 no mesmo lugar. Moço, então, eu entendo que justamente porque não se comentam é que eles acontecem mais. Porque permitem todos a ignorância apenas. Eu vou te dizer mais uma, moço. Eu vou te dizer mais uma. Para você ver como minha cabeça é uma merda. Você acredita que antes de vir para cá, né? Eu estava me preparando, porque tem o Setembro Amarelo, e eu estava me preparando para ir para uma palestra espírita, para chegar lá e olhar para as pessoas muito bonitinhas falando sobre o suicídio, que é a falta de Deus, que é isso, porque, olhe bem, a falta de Deus, mas eu boto no meu livro 3 sites, 3 notícias de internet, 5 notícias de internet, que evangélicos, pastores, filhos da puta, que para mim isso não é pastor, é filho da puta, se suicidaram. Também boto que notícias de internet, que pelo menos umas 4 também, que padres das igrejas católicas se suicidaram. Eu disse, se é falta de Deus, como é que esses padres se suicidaram? Exemplo bonito isso aqui é o padre Marcelo. Exatamente, moço. Aí ficam escondendo o que é a realidade para ficar mascarando e poder usar essa máscara. Olha bem, eu ia nessa bosta dessas reuniões, porque eu fui em uma e não deixaram eu falar, né? Quando eu comecei a falar, me olharam para mim e disseram assim, você está incorporado, você está com obsessor. Aí eu estava me preparando para ir uma dessa de Setembro Amarelo, para quando a pessoa começasse a falar, eu disse, por favor, eu acho que vocês não deveriam fazer palestras sobre suicídio, vocês que não vivem isso. Eu acho que quem tem que conversar e fazer palestras sobre suicídio é quem vive a égide dessa situação. Não eu, que posso dizer assim, olha, sabe o que é que você... Sim, olha... Agora, a bosta do livro de Camões mudou minha visão sobre o espiritismo, ou sobre o suicídio. O filho da puta... perdão. Pode falar, moço. Porque é mesmo. Mas eu não posso, porque tem pessoas aqui. O do Camões, Alberto Camões, fez a questionamento. Ele, na hora H, ele disse assim, eu não vou fazer o pulo, que ele chama o pulo, o suicídio físico. Eu prefiro aguardar para poder saber se é realmente ruim do jeito que eu acredito que seja a vida. Se a vida é ruim, eu tenho que viver essa desgraça dessa vida até o final para poder dizer, viu que esta porra, essa desgraça dessa vida é ruim? Aí o que é que ele diz? Mas então você tem que viver até o final para poder ter certeza que realmente não valia a pena viver ela. Agora, você vai viver, eu tive um problema sério com isso, você vai viver ela não como um cordeiro, mas sim como uma mula dando coice, que é o que eu faço hoje. Entendeu? Você tem que viver ela dando coice, cara. É o que eu digo aos meus amigos, puta que pariu, você tem que dar coice. As pessoas precisam saber que você está sentindo dor. E para você dizer que está sentindo dor, você tem que dar coice, porra. Porque se você não der coice, você vai continuar tendo... Eu posso falar um pouquinho, licença? Pode.
Engraçado que você falou assim, nossa, tipo, talvez na sua cabeça você fosse encontrar um grupo com pensamento muito distante de você. Mas eu já me peguei muitas vezes pensando sobre suicídio e a hipocrisia. E uma das coisas que mais mexe comigo é não ter direito à eutanásia, o direito de morrer, cara. Assim, isso é proibido, cara. Porra, e se eu quiser morrer, não posso. Sempre uma das coisas não posso porque a sociedade impõe que não pode. Aí também, se eu pensar no pós-morte, não posso, porque o espiritismo... Porque Deus vai te sacanear, filho da puta. Exatamente isso. Você vai se fuder duplamente. É o meu questionamento. Sim. Eu vou morrer, mas quando chega lá, Deus diz assim, quem mandou você morrer? Eu queria te sacanear lá, agora eu vou te sacanear muito mais aqui. Esse é o meu medo desse filho da puta. Você entendeu? É essa a situação. Agora, vou ler o livro o mito de Sísifo, de Camões, o ensaio sobre o absurdo, que ele, no final, vai fazer você mudar. Ele vai dizer assim, você tem que viver essa desgraça dessa vida até o final, para você saber que ela era uma merda. E você que não vale a pena a bosta. Pois é. É isso, moço. É exatamente isso. Olha a merda que aconteceu comigo. Tô eu na sala da médica, porque eu tinha feito bariátrica, né? E aí eu estava na sala da médica, depois da bariátrica surgiu bilhões de problemas, mas não alguns por causa da bariátrica, outros que eu já tinha e não sabia. Aí uma pessoa me perguntou, por que você fez bariátrica? Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, você quer que eu te diga por que eu fiz a bariátrica? Porque eu estava pesando 120 quilos e não estava a fim de morrer, como eu já quero morrer e ainda não consegui. E eu achava justo que se eu morresse ou se eu me matasse, as pessoas carregassem 120 quilos. Era uma escrotidão com essas pessoas, entendeu? Puta que pariu. Pra que eu disse isso? Fala, Haroldo. Bom, eu quero dizer que como seu amigo, eu iria no seu enterro, mas não pegaria nessa alça de calção, não. De caixão, não. Ah, filho da puta. Não, pois é bom saber. Aí o que aconteceu? E esse é seu amigo, moço. Olha a merda que aconteceu, moço. Você não tem noção da merda que aconteceu. Quando eu tô falando com a mulher, quem tá do lado? A mãe e uma moça já de certa idade, 30 anos, mais ou menos, por ali, olhou para mim, realmente, a vida é uma merda. Eu também... Aí eu percebi que a mãe esbugalou os olhos e disse, puta que pariu, a mulher já tentou suicídio. Tô fudido, o que é que eu faço? Aí eu olhei para ela e disse assim, mas olha, meu bem, o problema é o seguinte, se a gente não viver essa vida até o final, a gente não vai saber, porque de repente, aos 20 minutos, aos 5 minutos do último tempo, aos 45 minutos, na prorrogação, você dá uma trepada boa, ou você ganha 1 milhão de reais, ou de euros, ou de dólares, e faz uma festa, e você diz, esse momento foi, para mim, valeu a pena. Valeu a vida toda, né, moço? A vida toda, pronto. Aí a mãe aí diz, tá vendo? Eu fiquei uma saia. E o pior, você não sabe. Na hora que eu entrei, porque eu tive tuberculose há trilhões de anos, né? E depois, com o problema que eu tive no doutorado, eu tive uma crise, tossi e chegou a sangrar. Muito pouco, mas chegou a sangrar. Mas aí eu fui fazer o exame com a médica, a pneumologista. Aí eu fiz o exame, ela olhou tudo, disse, não, tá tudo bem. Eu disse, tá certo. Então, bem, como é? Paz e saúde, saúde e paz. Aí eu parei na porta dela, aquilo me incomodou. Aí eu parei na porta dela e disse assim, olha, amor, paz eu não tenho, e se eu tivesse saúde eu não estava aqui. Entendeu como me incomodou isso? Essa coisa de Deus, de muita paz, muita saúde, essa coisa me incomodou. Aí eu parei lá e disse a ela, amor, se eu tivesse com saúde eu não estava aqui, e paz é uma coisa que eu não tenho há muito tempo. Percebe como eu sou maluco? Percebe como as coisas comigo acontecem de uma maneira muito doida, cara? Eu vou mandar meu livro para você, vou mandar porque eu acho que você vai gostar de ler ele, vai se divertir. É bem divertido. Eu falo sobre minha sexualidade, inclusive aquele amigo de vocês que estava aí no grupo, que não está aqui também. Eu queria conversar com ele sobre isso. Eu acho que ele precisa perceber que ele tem que sair do armário. Precisa sair do armário, cara. Talvez ele fique mais leve.
Está no outro país, que colonizou isso. Tá bom. Como é o nome dele? Isso. Como é o nome dele? Haroldo. Isso. Haroldo. É você. Moço, passe a conexão para o seu amigo, porque talvez aquele outro moço se encontre. Ou saia do armário. É tão ruim ficar dentro do armário. Exatamente. Você é o mensageiro do apocalipse, então, né? É o trabalho que o atenção, mentor tá me arrumando. Graças a Deus, moço. Olha, Você acha que ele Deus dentro tem do pra fazer armário, uma ele coisa está que você angustiado. Ele está angustiado, mas eu entendo que ele fique dentro do armário, Tá, porque moço. sofrer, ter que todo dia matar um leão para dizer eu tenho o direito de viver a minha vida do jeito que eu quero, é de fuder, cara. Ó, eu Missão passei, dada, missão Nunca cumprida. podendo ser o que realmente é. eu passei por um corredor polonês no meu terceiro mês de faculdade de agronomia, porque tinha o trote lá na agronomia em Cruz das Almas, e eu passei por um corredor de polonês, um bando de macho gritando, viado, vai tomar no cu, pau do cu, e, homem, tem uma senhora no meio da conversa aí, mas me perdoe, eu estou Não muito... tem problema nenhum, moço. Ela está acostumada. Ela, aliás, gosta, por ela moraria na África, moço. De tanto que ela gosta do que os africanos têm de maior. Então somos dois. Ótimo, moço. É isso. Presta atenção. Aí o que acontece? Essas pessoas, acredite como são as coisas, 5 anos depois, eu fui orador da minha turma, e 5 anos depois eu passei pelo corredor, dentro do anfiteatro, com minha mãe do lado, e aquelas pessoas que estavam gritando viado, pau no cu, me aplaudiram e gritaram meu apelido lá dentro da agronomia. Sabe? Então, para você ver, moço, como... eles tinham que me conhecer primeiro para depois me respeitar, por que não o contrário? Porque são filhos da puta, moço. Mas você continuou fiel a você. Pois é, porque primeiro me causaram muita dor, muito sofrimento, porque me fizeram todos os dias ter que levantar e olhar para mim no espelho e dizer assim, você é digno, você merece, ninguém vai te tirar seu direito de viver. Por que, cara? Por que isso? Aí vem o Espiritismo e explica, é karmas do passado, você tem que resgatar. Aí eu digo, puta que pariu, então me diga o que foi que eu fiz na porra da minha vida passada, porque pelo menos eu vou sofrer sabendo. Eu fui um escroto, mas nessa vida eu não tenho capacidade de ser um escroto. Eu não tenho capacidade nessa vida de chegar, ver uma pessoa cair no chão e não ir ali socorrer pra caralho, ou passar por cima dela. Então, cacete, se eu tenho que passar, que eu tenho que ser pisado, eu tenho que saber como foi que eu pisei os outros. Vou dar um exemplo para você muito legal. Eu estou me divertindo. Eu também. Durante a reunião, uma das reuniões lá dentro do centro, quando eu comecei a me afastar um pouco das reuniões, porque eu fazia palestra. Eu lia o evangelho dentro do centro que eu frequentava. Eu era convidado, olha que legal, né? Era convidado para sentar na mesa para ler o evangelho e fazer o comentário. Como eu nunca me prendi muito a essa coisa de ser pro forma, sabe? Aquela coisa do certinho, eu dizia o que eu pensava. Incomodava aos grandes, mas as pessoas que estavam ali na palestra chegaram a dizer assim, cara, você nunca mais fez uma palestra, eu gostava tanto da maneira que você explicava o que você entendia, era mais claro para mim, era mais tranquilo. Aí eu disse, não, porque não dava, ou seja, eu fui aos poucos me afastando. Mas numa dessas, esse padre que eu falei a você, que era incorporado na pessoa, na dirigente do centro, né, que incorporava, que é padre, esqueci o nome do padre. Aí uma dessas eu fui conversar com ele, e minha mãe teve erisiplar nas 2 pernas, e uma das pernas não fechou a ferida nunca, ficou com aquela ferida até a morte dela. E aí eu questionei a esse padre, ele me deu uma resposta até bem aceitável, bem compreensível, porque ele disse, olha, você sabe que na época da escravidão, os escravos eram marcados pelos seus senhores de ferro, exatamente na perna, com um brasão em fogo. Isso foi o que ele me disse e eu automaticamente liguei a situação, ou seja, é um resgate do que... Bem, a lógica é bem compreensiva. O problema hoje, na existência que ela viveu, ela não era capaz de marcar um ser humano
com ferro. Por que ela tinha que passar por aquilo, já que nessa existência, na outra ela foi miserável? Olha, na minha concepção, se Deus fosse um cara justo, ele fazia a pessoa sofrer na existência em que a pessoa está, porque aí... Não é. Por isso é que eu defendo o coice. Não é. Diga. Deus não é assim. Não é. Entendeu? Não é. Entendi. Isso. Eu sei. Aí eu disse, por isso é que eu defendo o coice. Eu acho que as pessoas têm que saber que estão sendo escrotas. Têm que saber que estão machucando o outro. Elas têm que saber. Porque se elas não souberem, elas vão continuar fazendo, caralho. E achando que estão certas ainda. Exato. Se elas não receberem coice ou dizer assim, puta que pariu, para, desgraça. Você tá me incomodando. Você tá fudendo comigo. Sabe? Eu tô dando a resposta. Aí Haroldo conversou comigo que eu me prendi muito no que passou, no acontecido comigo no doutorado, que eu fudeu minha vida, eu me preparei para ser professor. 2 filhos da puta, né, moço? Eu me preparei, concordo. Eu me preparei para ser professor e aí o que aconteceu? Um filho da puta simplesmente brigou com um professor da agronomia, que fez parte da banca dele, para poder se vingar desse professor, como quem me indicou para o doutorado foi esse professor, ele veio se vingar. Pronto, eu fui a bola da vez. Aí esse cara me sacaneou junto com o orientador dele para se vingar do professor. Sabe o que aconteceu? Eu me fudi, entrei em parafuso, em depressão, e o professor, que sabia que eu estava sofrendo tudo isso por causa dele, ficou em cima do muro, cara. Sabe aquela coisa? Eu não posso brigar. Eu vou com você até onde eu puder, mas até onde ele puder não foi nem 2 passos. E depois daí, quando ele me viu que eu fui até adiante, que eu consegui, briguei na justiça, consegui documento, inclusive tem um livro sobre isso, que eu divulguei com mais de 500 professores universitários, e desses 500, uns 150, 200 leram. Eu abri processo dentro da Universidade Federal da Bahia, não deu em nada, porque eles quiseram me convencer. Inclusive o reitor me recebeu. Olha como eu fiquei importante. O reitor me recebeu na sala dele com um sofá lindo e maravilhoso, olhou para mim e disse assim, seu Carlos, eu soube o que aconteceu com o senhor, é uma coisa triste, né, mas não vai mais acontecer. Aí eu olhei para ele e disse assim, não vim aqui para o senhor me dizer isso não, eu vim aqui para o senhor me dizer o seguinte, cadê o documento que prova que o cara tirou o doutorado dele sem a validação do diploma? Cadê o documento para ver se prova ou não prova? Eu sei que já está um direito meu, eu quero saber, é um documento público. Sabe o que foi que o reitor fez? Levantou, puxou meu braço, me botou na porta, bateu a porta na minha cara. E mesmo assim eu ainda continuo. Mesmo assim eu ainda continuo. Agora, o que eu fiz, por último, antes de vir para cá? Eu aí disse, agora eu vou, o cara que fez sacaneou comigo, que eu consegui a documentação provando que o diploma dele é ilegal, né? Eu tenho toda a documentação postada no livro, eu escrevi um livro, e aí resolvi divulgar esse livro, mostrando toda a documentação passo a passo, e peguei esse livro, mandei para a ouvidoria da Universidade Vale do São Francisco, onde esse cara trabalha. Aí a ouvidora leu e mandou uma mensagem para mim e disse, seu Carlos, a documentação que o senhor posta aqui é bastante robusta para abrir uma investigação. Agora o senhor tem que fazer pelo portal da transparência, né? O Fala Brasil. Eu fiz a denúncia. Chegou numa comissão, está travada até hoje, mais de 1 ano, porque a mulher da comissão é amiga desse cara. Não é legal? Mas eu ainda estou brigando, viu? Eu ainda estou brigando. Desde daqui eu ainda estou brigando. Inclusive mandei eu mandei uma solicitação para a Advocacia Geral da União, solicitando que eles intervissem na procrastinação da vagabunda que está segurando o processo, entendeu? Minha vida é muito legal, é muito divertida. Moço, eu não vou pedir que você diga qualquer tipo de nome, porque o outro moço ali está gravando isso. Não tem problema não. Eu não me incomodo com isso. Olha, eu acho que só quem não... É só botar na legenda, tem muito palavrão. Por favor, quem se incomoda, não assista.
Tem problema algum, moço. Mas vamos só supor, moço, que você tivesse, nesse momento, o poder de fazer qualquer coisa com esse um que fez isso. O que você gostaria de fazer com ele? Eu boto lá no meu livro. No final do livro eu digo exatamente isso. Eu quero olhar para ele e perguntar: por quê? O que foi que eu te fiz, filho da puta? Eu, inclusive, ainda assisti a sua defesa. O que foi que eu te... Por que você foi tão covarde a ponto de se vingar? Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a covardia e que o covarde que se vinga pelas costas é duplamente mais covarde. Né? E eu digo a ele, boto lá, mas eu não sou covarde. E o que eu quero é olhar na sua cara, e aí na sua universidade, e dizer a você sustenta um diploma ilegal, imoral, e o meu é válido até hoje. E agora, por que você fez o que fez comigo? Por que você não foi direto ao professor e disse assim, por que você esculhambou minha defesa, seu filho da puta? Por que você, sabe, em vez de usar um terceiro, como você é covarde? É isso que eu quero fazer, mas ainda pretendo. Ótimo, moço. E você vai. Ótimo, moço. Tá bom. Foi bom a conversa, pelo menos me botou assim, botei minha raiva para fora. A nossa, moço, a nossa. Muito bem, moço, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter a coragem de ser quem é. Muito obrigado, moço, por ter aceito essa conversa, por ter se mostrado sem máscara. Porque esses que estão aqui vendo isso, moço, precisam disso. Olha, amigo, então manda eles ler o livro do Oscar Wilde, porque ele fala bastante sobre máscara, sobre colocar e tirar máscara. No livro que eu falei De Profundis, ou As Profundezas, ele fala muito, muito sobre máscara. É muito legal. E se você permitir, sim, moço, nós vamos publicar esse seu livro sobre o suicídio? Eu vou ser preso. Vai muita gente a trazer a realidade das coisas, moço. Não só uma ideia. Moço, eu vou ser preso. Acredite, eu vou mandar para você. Não tem problema, não. Eu vou mandar para você. Você vai ver que eu vou ser preso. Eu vou verificar primeiro, Calfa, se o Brasil tem tratado de extradição com a França. Se não tiver, você tá tranquilo. Vai cair matando um bando de hipócrita evangélico, um bando de filho da puta católico nem tanto. Eu acho que o católico é uma fuga dele mesmo. O evangélico não, ele quer ser o dono da vez, sabe? Usar o poder Senhor da razão e da verdade. Exatamente. O católico atual, não o católico antigo, mas o católico atual, na realidade, eles querem viver uma pseudo-maré mansa, sabe? Dizer amém, tá tudo bem, aceita tudo. Não se compromete com coisa alguma e toca para frente. Toca para frente. Ótimo, moço. Muito bem. Muito bem. Muito bom conversar com você, moço. Me diverti muito. Muito obrigado por ter deixado esse espaço para eu falar. Foi bom, foi divertido. Espero que os outros não estejam muito decepcionados comigo. O palavrão foi porque merdas cagadas não voltam ao cu. As minhas ainda. Moço. Pois é, as minhas ainda estão presas, sabe? Eu tô querendo cagar elas. Todas. Na cara de quem quer tiver, de quem for, moço, não tem problema algum. Jogue-as na cara de quem quer que seja. Olha, você vai gostar de uma música. Eu vou mandar para outro, vou mandar para você. Eu não sei se é Nicole Baudelaire. Ela diz assim: quando você tiver o poder nas suas mãos, mandar as pessoas. Posso falar? Pode. Tomar no cu. Você vai sentir o poder nas suas mãos. Aí ela começa, vai tomar no cu, bem no meio do olho do seu cu. A música é fantástica, eu mando de amigo meu. Isso. Conhece? Eu mando. Agora mesmo mandei para uma amiga minha que está melodia maravilhosa. Maravilhosa. Dá até para meditar.
Pois é, Steve Wonder tá cantando nela. É muito. Eu mandei para uma amiga minha que ela tá sofrendo com o filho da puta do marido e com a pressão da família, sabe, sobre ela. Ela disse assim: puta que pariu, Cláudia. Você não é isso, você é muito mais. Você é uma pessoa que sempre decidiu sua vida. Hoje você está se submetendo. Você não precisa abandonar a sua família, você precisa dizer a elas, a essas pessoas, que você também tem direito a viver. Saia de dentro dessa casa. Você não construiu em cima? Fecha a casa em cima, aluga uma merda de uma casa, mesmo na cidade, mas fora dentro da casa de sua mãe. Dê uma banana para seu marido e diga ele assim: chega de te sustentar, rola por rola, eu compro uma. Opa, saiu. Muito bem, moço. E que cada um seja feliz com a sua. Com a sua? Não, ela mesmo me ofereceu uma preta. Ela disse assim: não, eu não gosto de plástico, eu gosto de carne e osso. Entendeu? Então viva com esse carne e osso e seja feliz, moço. É só isso. Tá certo, meu amigo. Tá certo, moço. Foi divertido. Nossa. Eu acho que você não vai poder publicar isso, viu, Haroldo? Porque tem muito palavrão. Não, muito antes pelo contrário. Isso, Haroldo, né? Isso. Coloque isso no canal, moço. Porque isso é importante. Isso é a realidade. Isso é o que vocês vieram viver. Isso é a realidade. Tá certo. Foi um prazer conversar com todos vocês, apenas mesmo aqueles que ficaram calados, estou ouvindo as asneiras que eu falei, né? Me perdoem, eu não falo palavrão normalmente, mas como eu me senti muito à vontade, eu falo. Saiu, né? Saiu. Mas não tenho eu sei me comportar no ambiente onde eu estou, mas aqui, como eu estava muito à vontade, e como eu já ouvi antes na frase do merdas cagadas não voltam ao cu, eu me achei à vontade de também falar as minhas merdas, né? Ótimo, moço. É exatamente isso. Só assim vocês são livres de toda essa hipocrisia que está ao redor de vocês. Pois é, exatamente. Hipocrisia. Muito obrigado, moço. Muito obrigado pela sua presença. Salve, moço. Muito bem. Fala, Haroldo. Não se sinta pressionado porque já falou, não. Se você quiser continuar falando, conversando, o mentor não tem problema nenhum, nem nós. Estou esperando que as pessoas se posicionem. Eles não vão, moço. Eles estão só ouvindo. Eles estão só ouvindo e refletindo a vida deles, como eles levam e como são. As máscaras. Como não tem vergonha na cara. As máscaras que você colocou aí. Eu também estou pensando em tirar algumas minhas. Eu posso começar. Ali, ó, o Massinho ali. Pode, meu amigo. Pode, aquele mascarado ali, ó, pra ali, ó, ele dando risada. Diga, Massinho. O Ramon quer falar aí, eu acho. Não, eu ia falar, mas você entrou, pode falar aí, Márcio. Uai, eu só apareci na câmera. Ô, meu amigo, Carlos. Botou a muito bom, Carlos. É isso aí, eu comungo das suas. Ele mandou um vídeo, você tava nele, dando risada né? do simplório lá, do meu amigo que não quer sair do armário. Me deu vontade de entrar, dizer assim: Haroldo, me deu o contato dele, dizer assim: saia desse armário. Eu sei que a vida fora do armário é dificílima, mas viver dentro desse armário você não vai viver, você vai vegetar, cara. Pior que ele falou, né? Não, mas ele falou que queria a moça da bunda grande. Mas depois ele falou que o cara alisou ele, que ele olhou para um outro cara. Ele vai para uma academia porque ele se acha bonito? Pô, por favor. Olha, teve uma hora, Ramon, que você estava falando e o mentor falou que você pagava o preço, e ele perguntou ao mentor: como eu posso ser um homem igual a Ramon? Eu fiquei pensando ali na hora, eu digo, bom, eu não entendi aí o mentor disse: você tem que pagar o preço, moço. Então... Bem, olha só, o André provavelmente vai ver isso aí, né? Então vamos deixar aqui um recado pra gente não se comprometer mais ainda. Vamos deixar só o Calfa e o mentor, eles dois podem. Não tem problema nenhum. Absolutamente problema nenhum. Olha, quando eu gosto da pessoa, ou quando eu não tenho problema nenhum, eu digo abertamente o que eu penso. Quando eu não gosto da pessoa, eu faço cara de paisagem. Sabe? Eu faço cara de paisagem. E aí vamos embora. Mas quando eu gosto, o problema é que eu acabo perdendo meus amigos, ou eu só tenho
Na realidade, eu posso contar numa palma da mão os meus amigos, porque esses amigos já me conhecem, né? E tem uma, por sinal, evangélica, que é um problema, né? Mas é uma evangélica por ocasião, porque ela fez uma cirurgia de retirada de mama, ela vive uma situação que acha que vai voltar. Aí eu disse a ela assim, porra, enquanto não volta, você não venceu a primeira? Enquanto não volta, você vai viver sua vida, vai ser feliz. Se não tem um homem que te interesse, pague a um. Pago, porque a gente não paga para ter prazer em tantas coisas, porque não pode pagar para ter prazer no sexo. Agora, só não se apaixone pela rola que você pagou, entendeu? Simplesmente se divirta com ela, porque você, como qualquer outro ser humano, homem não faz isso quando está querendo uma mulher, porque você não pode fazer com um homem. E hoje é tudo mais tranquilo isso. Agora você vive sua vida presa numa doença que já te consumiu uma mama, esperando que a doença te consuma outra mama, em vez de viver, você não tem filho, você nem pariu, porra, tirou o útero por causa da doença, então vá viver. Inclusive joguei um amigo meu na roda, né? E esse amigo meu deu uma brincadinha com ela ficou feliz, mas depois se sentiu culpada, foi um problema, cara. Aí, de vez em quando ela solta umas coisas assim, bem evangélicas, e eu aí rebato, sabe? E aí a coisa vai levando desse jeito. É mais ou menos por aí, minha cabeça funciona mais ou menos por aí. Estou vivendo num lugar onde eu tenho dificuldade de falar o francês, mas tem uma mulher que, segundo ela, recebe um xamã, sabe? Aí eu já tentei conversar com ela, assim, meu bem, você recebe o xamã, tá ótimo, mas não é para todo mundo que você tem que dizer o que é que o xamã tá falando, porque você não sabe se esse xamã tá a fim de sacanear a pessoa ou não. De repente, aí ela chega para fulano e diz assim, olha, seu marido tá aqui do lado dizendo que você precisa melhorar a sua vida. Seu marido morreu, mas ele disse que você precisa viver, ou que você tá devendo alguma coisa. Não é assim. Dessa ela gosta. Acredite, mas com a dificuldade da língua, né? Porque tá divertido a dificuldade da língua aqui. Assim, eu concordo com você, concordo também aí com o Lúcio, porque eu tenho muitas amarras, né? Sou casado, moro na casa dos sogros, então assim, o sentimento de querer ser aprovado o tempo inteiro é muito forte. Conviver com isso é um peso muito grande. Eu gostaria muito de ter coragem, né, de largar tudo enfim. Mas também é um desafio, né, você continuar aqui. Preste atenção, talvez você não precise ter coragem de largar tudo. Talvez você precise ter coragem de começar a desprender algumas coisas. O que te incomoda mais, você começa. Como eu disse à minha amiga, ela construiu uma casa, ela é uma pessoa altamente inteligente, 2 diplomas universitários, tem um emprego no Estado, e a família dela já tinha dinheiro por natureza. Então, inclusive, ela herdou do pai 2 ou 3 apartamentos, tem uma vida equilibrada, além do emprego do Estado. Mas ela vive à mercê da família, da mãe, da tia, que vivem na casa embaixo. Aí eu disse a ela, Cláudia, o marido não presta mais. Então, já que você não quer se desvincular completamente da família, o mínimo que você tem que fazer é se desvincular da casa onde você está e ter sua independência. Saia de dentro desse ambiente, para poder eles saberem assim, porra, Cláudia não está mais aqui dentro. Pelo menos isso. Não que você se abandone sua família, mas para respirar. E para respirar você tem que sair de manhã de calçola de dentro do quarto e não se preocupar que sua mãe está lá embaixo, que sua tia está lá embaixo. Sai com os peitos balançando, caralho. Saia com os peitos balançando e de calçola e vai tomar seu café. E não tem ninguém para você se preocupar, porque a casa é sua, você fechou a porta, só estão seus filhos dentro de casa, sabe? E aí ela fica numa pressão com a família e, ao mesmo tempo, com o marido prega imprestável dela. E aí eu digo assim, Cláudia, se não der certo, sabe o que você faz? Despacha ele. Faz um ebó para a miséria do cara, para poder ele esquecer você. Sabe, ou então apresenta uma mulher muito gostosa e manda seduzir ele aí te larga. Vá viver sua vida, cacete.
Mas não adianta, sabe? Aí ela liga chorando, ou então manda mensagem de uma mulher dizendo que é karma de outras encarnações, que ela precisa tomar um banho de folha. Aí eu disse ela que essa mulher mandando você tomar banho de folha e mandando você fazer o evangelho segundo o Espiritismo, coisa que você já fazia comigo quando a gente morava numa outra cidade. Você não já sabe de quanto foi que você pagou essa mulher? Me diga aí que eu faço de graça para você. Quanto foi? Eu faço a sessão de graça para você. É complicado, amigo. Então, eu acho que se a gente conseguir ir mudando aos pouquinhos, sabe? Como você mesmo disse, tem várias questões, mas as que estão mais doendo mais, você conseguir mudar um pouquinho, sair da zona de conforto, talvez seja legal. Com certeza. Procurar, né, onde está mais fácil e praticar em cima daquilo ali. Não, com certeza. Quando eu falo em largar tudo, não é largar, né, até porque não tem pra onde ir. Mas assim, é largar essa imposição mental, né? Eu também não continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo sem essa preocupação, né, de querer agradar, de querer... Perdão. Quando alguém te critica, por exemplo, você não deve se importar muito, né? E por que você não deve se importar? Não, eu digo para você, eu pergunto para você, quando alguém te critica, você não deve... Me incomoda. E quando eu não pergunto por quê, aí me incomoda muito mais. Se eu não for lá e perguntar por que está me criticando, qual é o problema, aí me incomoda muito mais. Isso me dói, me deixa fudido se eu não for lá, sabe? Não consigo. Não consigo deixar batido. Não consigo deixar batido ou fingir que não foi comigo. Não tem condição. Essa é outro defeito meu. Puta que pariu. É horrível. Eu não consigo deixar batido. Eu tive trilhões, aliás, a Haroldo sabe muito bem disso, né? Que a gente estudou junto na escola técnica e na agronomia, por causa da minha condição sexual, eu tive trilhões de embates, principalmente com professores. Eu era o cri-cri dos professores. Agora, quando eles me chamavam para criticar a vida pessoal de alguns, que inclusive eram gays, eu dizia, eu não tenho nada com a vida dele, eu tenho com a vida do professor e não da pessoa. Se você quiser saber se ele não está dando aula ou se a aula dele está meia boca, a gente... Vou te contar uma história. Posso? Claro. Olha como eu sou uma merda. Estou eu para você ver como minha cabeça é uma bosta, né? Estou eu enfrentando todas essas batalhas com trote direto dentro foi quase um ano de trote dentro da universidade, e eu batendo de frente, botei a delegada da cidade de Cruz das Almas para fazer uma palestra dentro da universidade, para dizer que todas as pessoas têm o direito de ir e vir. Aí, muitos quase me espancam dentro da universidade, inclusive professores, por causa disso, por causa do que paravam os alunos no meio da rua, faziam beber, tomar cachaça, raspar a cabeça, um bando de miséria. Pois bem, aí estou eu na sala de aula, um professor, a gente escolhendo as matérias, tinha 2 professores para uma mesma matéria. E aí todo mundo dizia assim, a mulher é melhor do que o cara, porque o cara é cri-cri, é chato, não dá aula direito, é uma miséria, e reprova todo mundo. Aí todo mundo correu para a mulher, inclusive eu, porque como eu tinha um score, né, uma média boa, a gente escolhe primeiro. Quem tem a média boa, pega a matéria primeiro. E aí, como eu estava sempre num score bom, eu peguei a matéria com a mulher e todo mundo, sabe quantos alunos ficaram com esse cara? Sobraram 3. 3 alunos para ele, mais de 40 para a mulher. Ô, amiguinho, estamos nós na sala de aula, no primeiro dia de aula, esperando a dita cuja da mulher para dar aula. Quem entra é o filho da puta. E, por sinal, depois virou reitor da universidade e depois virou reitor da nova universidade, que antes era só a escola de agronomia. Que aí tem dedo do Deus filho da puta, viu? Não, preste atenção na merda que deu. Né? Ele depois virou reitor. Inclusive, eu comento sobre ele no livro que eu faço a denúncia lá, né? Que 250 páginas. Porque tem muito documento de prova conquistado através de lei
de acesso à informação. Aí o que acontece? Entrou o professor, aí ele olhou para a gente com aquela risadinha idiota dele. Vocês achavam que iam fugir de mim? Não fugiram, não. Eu troquei, botei o meu nome, falei com a professora fulana, ela botou meu nome no horário dela, e eu botei meu nome no horário, ela botou meu nome no horário dela e o dela no meu. Vocês escolheram ela, mas quem vai dar aula sou eu. Todo mundo ficou calado, engoliu a seco, com raiva dele, e eu calado. Começamos as aulas dele. Eram aulas normais e depois dividia as turmas para ter as aulas práticas no laboratório. E numa dessas aulas chega eu fudido, enfrentando a porra do trote, sabe? E uma dificuldade para trabalhar, porque eu tinha que me sustentar, porque meus pais não tinham condição de pagar a universidade, que era a minha alocação, e eu não tinha direito, porque eu já tinha 30 anos, não tinha direito à alocação dentro do abrigo da universidade. Estou dando aula de noite, de tarde, para me sustentar. Chego na aula dele, ele aí entra na aula prática com 15 alunos na sala. Aí ele disse, olha, eu queria saber de vocês como é que estão minhas aulas até hoje. O que é que vocês estão achando? E eu calado. Aí eu, não, tá bom, professor, eu estou com certa dificuldade, mas é porque eu não estou conseguindo, mas eu vou compreender, todo mundo falando, né? Aí ele olhou para mim, você calfa. Aí eu olhei para ele e disse assim, ô professor, faça uma gente. Por quê? Porque, professor, o senhor quer ouvir a verdade ou a mentira que está todo mundo contando? Porque aí é o senhor quem vai decidir. Então é melhor o senhor me pular. Não, eu quero ouvir a sua verdade. O senhor quer ouvir? Sua aula é uma bosta. O senhor é muito crítico, não ensina nada e só faz falar. Por quê, por quê, por quê? Se o aluno pergunta, quer tirar uma dúvida, e o senhor, em vez de tirar a dúvida dele, pergunta ele por que ele está com a dúvida. Então não tira a dúvida de ninguém. Fica todo mundo voando, vai sendo bosta na latrina. Não dá certo. Então o senhor quer saber? Então uma merda a sua aula. Aí ele olhou para mim, todo mundo olhou para mim. Foi uma merda, cara. Eu disse, estou fudido. Adivinha o que aconteceu? No dia da aula com todo mundo, que ali era a prática, né? Que eram eu dividia a turma em 3. No dia da aula geral, eu entro na sala e disse, vou me lascar. Calfa, venha para frente. Aí eu disse, eu estou bem aqui no fundo. Não, venha para frente. Eu vou dar aula e toda vez que você não entender, você para a minha aula que eu te explico tudo que você não entendeu. E aí você vai me dizendo que você não entendeu o que eu te explico. Ou seja, mudou. O que aconteceu? Depois disso aí, a porra dos colegas todos que me sacaneavam começaram a colar em mim para poder que eu tomasse a frente em bando de situação dentro da escola. E o problema é que o otário fazia isso. Entendeu? Quando era para brigar pelos direitos do aluno da universidade, eu estava pronto. Quando era para falar da vida do professor particular, não dava, não rolava. Percebe a situação? Percebe como é que eu sou? Então eu me fodo por causa disso. Quem tem a língua solta geralmente leva mais. Como é que é? O que o mentor falou, a língua é o chicote do rabo, né? Isso, eu ouvi ele falar sobre isso. Pois é. Eu me lasco, cara. Eu me lasco porque, por exemplo, eu não sei esconder a minha sexualidade. Eu não saio gritando para todo mundo, mas eu não sei esconder a minha sexualidade. E isso é um agravante. Nem precisa, moço. Nem deve. Se mantenha leal a você. Sempre. Meus amigos, eu vou ter que dizer tchau, porque já são 10 e alguma coisa. Não é isso? E, infelizmente, eu estou sendo abrigado por uma pessoa gentil ao extremo, e eu não gosto de entrar muito tarde em casa, se bem que ele já deve estar dormindo, que ele dorme cedo. Além do que eu também tenho dificuldade para dormir, tomo 2 remédios para dormir. Antes eu estava tomando o Seresta, que eu acho que existe aí no Brasil, inclusive tudo de graça aqui, viu? Mas o Seresta estava me causando impotência, não sei se eu estava tendo ereção e não estava tendo ejaculação. Aí eu liguei eu fui conversar com a médica, ela disse que era normal, que isso ia passar, mas que o problema é que, como mesmo tomando o Seresta, eu só estava dormindo 3 horas, ela resolveu trocar por um mais forte, e eu esqueci o nome do remédio agora.
Aí eu tomo meia banda desse remédio, além de um outro para dormir, além de melatonina, não. Como é o nome o hormônio do sono? Melatonina, né? E spray também, uma farmacêutica que naturalista me deu, quer dizer, me vendeu, que eu nem sabia que existia spray, pico-lhe 2 borrifadas na boca, e mesmo assim é de 4 horas, no máximo 5 horas de sono, e como eu estou levantando cedo para trabalhar, tá tudo assim, muito misturado, sabe? Mas foi muito gratificante conversar com vocês. Adorei, moço, te conhecer, viu? Muito obrigado. Eu acho que a gente fazia uma parceria muito legal para esculhambar Deus. Porque, vou te dizer, entidade escrota. Esse filho da puta no lugar dele. Pois é. Tá bom? Até mais para vocês todos. Foi um prazer. Haroldo, depois mande o vídeo para mim. Valeu. Manda o vídeo para você. Prazer também. Obrigado, Muito Calfa. Obrigado pela sua Obrigado presença. a você. Obrigado, amigo. Gostei muito. Eu acredito que todo mundo aqui gostou bastante do seu depoimento, Calfa. Muito bom. Não foi depoimento, não, foi um bate-papo. Verdade. Tá bom, um abraço. Entre bons amigos. Exatamente. Um abraço para vocês. Boa noite, moço. Boa noite. Muito bem. E o que vocês que viram tudo isso podem tirar disso aqui? Comece por você mesmo, moço. Vai. É Haroldo, né? Isso, Haroldo. Bom, está dentro da linha da sua proposta, né? Dar vazão e entendimento às más tendências.